Olá amigos, mais um QualityCast diretamente aqui do AMB, 18ª edição dessa feira que está sensacional, 760 expositores, pasmem, 1.600 lançamentos. Quero agradecer a Cíntia e a Kelly do grupo Academia da Nutrição Equilíbrio por essa collab que nós fizemos para trazer o QualityCast aqui para o AMB na Naturaltech. Muito legal, passaram diversos profissionais da área da saúde aqui, médicos, nutricionistas, a indústria toda, todos os colegas estão passando por aqui para falar um pouco da saudabilidade, das indústrias e muito mais. Bom, hoje eu estou com uma amiga que eu adquiri há pouco tempo, a Reni, uma nutricionista. Falamos bastante sobre, ela esteve no QualityCast. Aliás, quem não viu esse número, eu, a Reni e o Rodolfo Pérez falamos muito sobre hábitos e costumes, e ela me deu o presente hoje de estar aqui conosco no QualityCast. Obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço por você novamente vir aqui bater esse papo com a gente. Eu que agradeço Obrigado, pelo convite novamente, e espero que eu possa contribuir para alguma coisa. Claro que sim. E eu ganhei um presente que eu não vou falar para vocês, que é só meu, que a Reni me trouxe. Olha só, quero começar com você, como foi tão legal da última vez. Você conseguiu rodar a feira? Consegui. Você viu essa loucura? Sim, esse ano tá mais cheio do que os outros anos e tem muito mais marca pra gente conhecer, então Muito tá mais. bem legal. Os stands imensos. Muito. E tá tudo cheio, gente. A gente não tem noção. Às vezes a gente fala, por exemplo, é uma feira grande, não vai ter muita gente, mas tá cheio em tudo que é lugar, o que é bom. Às vezes a gente fica meio inseguro e fala, ai meu Deus, é muita marca pra conhecer. Então venham vários dias pra rodar, porque tá... É verdade, você não consegue ver isso. Não consegue. Ontem eu vi o dia todo e mesmo assim não consegui rodar tudo. Hoje já rodei um pouco mais, mas depois vou rodar de novo. Ô Reni, me fala uma coisa. Quando você tá num ambiente como esse, vendo amigos, né? Tô vendo aqui um fã-clube da Reni no lado de fora aqui. Me fala uma coisa, quando você encontra aí as pessoas, os amigos, as indústrias, essa troca que o profissional da área da saúde tem para saber o que tem de lançamento, Sim. o que não tem, é muito importante, não é? Muito importante. Então, essa é a parte mais importante da feira. A gente vem conhecer para conhecer marcas novas e ter contato com as outras pessoas. Tanto que a maioria dos meus amigos, ou eu conheci na pós, ou eu conheci durante as aulas, ou eu conheci nas feiras também. Às vezes a gente acha que vai ser uma troca rasa, mas nunca é, porque é muita coisa em comum para conversar. Cada um tem uma interpretação, uma vivência, e a troca que é rica. Exato. É muito importante essa parte. Não é isso? Uhum. E como é que tá a sua vida hoje, no sentido de o dia a dia com o paciente? Que novidades a Reni tem daquele último podcast que a gente gravou para cá? Nós temos aí mais 6 meses praticamente para término do ano, né? Como é que tá a sua vida hoje, que eu já sei que tem uma novidade, mas eu vou deixar a Reni contar. Como é que tá a sua vida profissional? Vamos lá, eu continuo atuando na área de consultório, né, no caso, então eu continuo trabalhando na área de consultório, o que é muito legal, é uma coisa que eu não faço a troca, né, digamos assim. Não, faz parte do seu... Sim, exato. Porém, uma novidade, inclusive, a gente tá falando... A gente tá falando aqui de feira. Eu conheci uma pessoa em uma outra feira, né, no caso, a gente acabou conversando, era muçulmano também, é uma pessoa muçulmana também, e a gente acabou conversando, vendo que não existe um curso que fale sobre alimentação saudável no jejum espiritual. Então a gente acabou decidindo, uma semana antes do mês de Ramadã, decidindo fazer um curso sobre uma alimentação consciente no mês de Ramadã. Então essa é a principal... Deixa eu ver se eu entendi. Alimentação saudável, você falou no mês, né? Isso. No mês de Ramadã. Isso. Tá correto? Aham, certinho. Nossa, meu, fantástico essa... E pintou assim das duas? Foi do nada. A gente acabou conversando, falou que o jejum já tá prestes a começar, a gente não tem muita informação sobre o que tem de informação normalmente em inglês ou em espanhol, ou em árabe mesmo, em português tem pouco curso, na verdade em português sobre o jejum espiritual não tem nenhum, tem mais um podcasts rápidos, ou, você tem que ou vídeos. Garimpar. Exato, a gente fez uma super pesquisa, o Jorge, né, que é nutricionista. Tá só Ele é de Campinas, ele acabou vindo aqui, a gente gravou no consultório alguns vídeos curtos, cerca de 12 vídeos de 5 a 12 minutos, então acaba variando, e foi explicando sobre tudo, sobre o jejum espiritual, sobre o mês de Ramadã, sobre as obrigações, sobre quem quer começar o jejum espiritual, mas não sabe como, algumas orientações para a questão de treino também, que é a nossa especialidade. De treino. Que horas treinar, que horas é melhor, vantagens e desvantagens de cada horário, então isso é muito legal para quem tem interesse. Eu não vou, claro, tomar o tempo da Reni e perguntar tudo isso. Se você que assista o curso, se matricule, porque é o que você tem que fazer. Mas, dentro disso tudo,
pro brasileiro que está aqui, o comum, que não tem nenhuma informação e está vendo esse vídeo, quando você fala de dieta saudável no Ramadã, dá para você dar um gostinho pra gente? Sim, com certeza. Do que seria mais ou menos? Sim, é uma alimentação consciente, tanto que a gente fala sobre isso no curso. A alimentação consciente é saber que você pode consumir o que você quiser, dependendo do seu caso. Não é um planejamento alimentar. Nesse curso a gente não aborda o planejamento específico. A gente fala mais de coisa geral mesmo. Então, por exemplo, hidratação, ela tem que estar em dia antes de você começar o jejum. Vitaminas, você tem que estar saudável para começar o jejum, até porque na religião é proibido você fazer o jejum se você não estiver em plena saúde. Então não adianta você falar, não, vou fazer o jejum espiritual. Né? Justo, faz sentido. Exato. Como Deus vai aceitar se está te fazendo mal? Então tem essa questão. É basicamente isso. A gente acaba falando que a gente não pode mudar totalmente a nossa rotina só apenas pelo jejum espiritual. A gente tem que fazer o que tem que ser feito, se alimentar bem, porque faz parte do jejum espiritual também, faz parte da saúde mental. Então se alimentar bem, treinar, se hidratar, essas partes são as principais. A gente acaba abordando um pouco sobre cada tema específico. Como é o nome dessa sua colega? Jorge. Jorge é o menino. Jorge. Nutricionista. E aí vocês também nutrem, e cada um tem uma fala. Exato. Cada um vai dividindo os tópicos. Ele é especializado em nutrição esportiva e estética e atenção básica de saúde, então a gente acabou juntando bastante a parte consciente da nutrição também e foi dividindo desse jeito. Em relação a produtos, a gente está no meio de uma feira com tantos lançamentos, né? 1.600 lançamentos. Hoje, no seu trabalho, o que mais, isso é difícil, mas o que mais é usado como ferramenta gerencial para a saúde do paciente? Vou tentar te ajudar aqui. Um aporte proteico com alguma proteína, por exemplo, a creatina, que tem 66 mil trabalhos publicados no PubMed, a ômega 3, CoQ10, o que você, claro, que é muito individual, né? Não existe guide, não existe protocolo aqui, né? Não existe isso. Estou só tentando entender o trabalho da Reni, se tem alguma curiosidade nesse sentido, por exemplo, um pouco mais de ômega 3, porque a nossa alimentação é pobre nos peixes. Tem alguma coisa curiosa para a gente entender? Com certeza, vou até colocar por tópicos. Primeiro tópico, proteína vegetal e whey protein. Querendo ou não, a gente tem uma alimentação muito pobre em proteínas. Por quê? Porque ninguém pega um... É o mais difícil, né? Ninguém pega um ovo cozido para comer, digamos assim. Ninguém pega uma proteína vegetal para ir lá só beliscando. A gente pega o quê? Um salgadinho, uma batata frita, desse jeito. Então a alimentação acaba não sendo tão proteica como deveria ser. E essa é uma dificuldade muito grande da população. Tanto a população vegetariana, tanto população que come de origem animal também. Então é um pouco complicado. O whey protein acaba entrando no topo, porque considerando todos os meus pacientes, o recordatório alimentar deles, a proteína é sempre 0,9, 0,8. A gente sabe que não é suficiente para o corpo estar saudável. A gente fala isso como se fosse, por exemplo, mas são as pessoas que não praticam esporte. Não, gente, eu trabalhei com um time de futebol feminino. A ingestão proteica deles era de 0,7 e 0,8. No máximo, uma de 7 pessoas, de 7 meninas, atingiu 1 grama de proteína. Ainda assim é um valor muito baixo. 0,7, 0,8. Eu avaliei a alimentação delas por um mês pra gente ver todos os dias o que eles estavam consumindo, considerando pré-treino, pós-treino também, e mesmo assim não é suficiente. Então a proteína tá assim, em primeiro lugar. Sim, é bem falado. Realmente a proteína é o mais difícil de adquirir, né? Exato. Segundo, ômega 3. Então acertei, hein? Acertou. Já tenho conhecimento absurdo. Também você vem aqui toda hora. Mas fala, o ômega com certeza. O ômega 3, querendo ou não, a gente não acaba consumindo tanto peixe na semana, então é um hábito muito poucas pessoas acabam tendo. No máximo, eu vou comer um rodízio japonês uma vez na semana, uma vez no mês, que acaba tendo um exagero absurdo e não vai ter um estoque ali. É o que acontece. Exato. Então é uma alimentação um pouco mais voltada pro pró-inflamatório do que o anti-inflamatório. Então o ômega 3 não tem aquela proporção de ômega 6 que tinha que ter. A alimentação brasileira é muito mais rica em ômega 6 do que ômega 3. Então é uma suplementação um pouco precisa. Um pouco não, na verdade. É necessária e é essencial, não tem jeito. Terceiro, vitamina D. É um pouco complicado. Exato. A vitamina D começou a ser um pouco mais estudada, ela sempre foi, mas começou a ser um pouco mais depois do Covid. Tem essa questão. Explodiu. Exato. Acabou o estoque.
Sim, com certeza, magnésio também. Então as pessoas às vezes não tinham a noção daquilo até precisar. Então por que a gente precisa ficar doente para começar a se cuidar? A gente tem que ter essa questão, começa antes para não precisar ficar doente antes. Então, vitamina D é muito importante porque a gente tem a rotina muito de dentro. Aporte proteico, ômega e vitamina D. Mandatório. Exato. Vitamina D é importante, avaliando os parâmetros bioquímicos, tem que fazer exame de sangue sim, para confirmar, não é ir na farmácia pegar 10 mil, 50 mil, porque aí é exagero e ela não vai ser absorvida, então você estaria jogando dinheiro no lixo, digamos assim. Então tem que fazer o exame de sangue para confirmar, mas a maioria tem deficiência. No meu consultório a gente vê uma deficiência muito forte de vitamina D e ferritina, mas depois a gente conversa sobre o ferro. Depois a gente conversa sobre o ferro. É muito complicado, as pessoas não percebem, só falam, eu tô cansada, eu tô indisposta, eu não tenho vontade de levantar da cama. Não percebe que às vezes é suplementação, ela quer milagre ali, mas é só a suplementação. Continuando, desculpa. Falamos do ômega, falamos do aporte proteico. D. Vitamina D. Vitamina D, a gente tem uma rotina muito de dentro. São poucas pessoas, atualmente está aumentando, que correm, por exemplo, na rua. A maioria corre dentro da academia, treina dentro da academia, trabalha dentro do escritório, fica em casa, trabalha em casa, digamos assim. Então é muito complicado a pessoa ficar exposta ao sol. Já vê um sol, parece um vampiro. Fala, não, meu Deus, um sol. Então é muito complicado isso. Ou, por exemplo, vê o sol, tá cheio de protetor solar, que é certo, mas, por exemplo, não acaba entrando essa absorção de vitamina D. Então é uma coisa muito importante suplementar também. E quarto lugar, já falamos 3, vai uma de bônus. O ferro. O ferro tá cada dia mais complicado. Tem uma... Eu te falei, minha mulher, minha filha. Tem uma falta não, né, no caso, tem uma escassez de ferro. Tava até, nas farmácias não tinha mais o Noripurum, alguma coisa assim, do tipo, não tava mais vendendo. Queriam acabar passando o sublingual, o oral, porque não estavam achando mais na farmácia, porque os médicos estão percebendo essa falta, essa demanda nos pacientes. Por quê? O que o ferro causa? Por exemplo, a falta de... Por que tem o estoque de ferro que sempre está baixo? Por exemplo, falta de consumo de carne vermelha, a menstruação que vem mais forte, inflamação no corpo, que às vezes o ferro está muito alto. Qual é a causa? Isso, exato. Não dá pra gente suplementar assim, consegue só suplementar. Por que isso tá acontecendo? E uma pessoa vegetariana, tá bom, a gente consegue suplementar, mas uma pessoa que come carne, que tem uma alimentação boa, que treina, digamos assim, mas tem hábitos que não são tão saudáveis pro corpo, o ferro pode estar muito alto e mesmo assim a pessoa vê e fala, não, o ferro tá muito alto, tô saudável. Não, não é desse jeito. Tem que avaliar o todo do paciente, todo do indivíduo. É muito variado isso daí. Por isso que se diz muito, né, Reni, a gente falou isso a última vez também, da medicina integrativa, ela é menos humanitária, ela é menos numérica e mais humanitária, né? Eu tenho que perceber em você aonde é que, antes até dos exames, deixa eu te entender para poder te ajudar. Senão, o porquê daquilo está acontecendo. Não é verdade? Com certeza. Em relação a essa conduta mais, não digo profissional, né? Mas mais humanitária, quanto tempo dura a consulta da Reni? Como é que tá isso? A primeira consulta dura de 1h30 a 2 horas. Não gosto de diminuir minimamente para entender o paciente. Exato, não gosto de diminuir isso. Por quê? Porque eu tô fazendo não um planejamento, não tô te entregando uma dieta. Eu quero entender todo o seu estilo de vida para poder entregar uma coisa que vai se ajeitar na sua vida para sempre. Então o meu objetivo nunca é segurar o paciente. Eu gosto de ver o paciente 1, 2 vezes e falar, vai, você consegue comer. Justo e honesto. Exato. Não quero que a pessoa fique ali dependente de mim, porque aqui todo mundo é adulto. Ninguém pode ser totalmente dependente de um outro adulto para te falar, não, vem cá, eu vou te alimentar, come isso daqui, isso daqui, isso daqui. Não, meu objetivo principal é ensinar a pessoa a comer de onde ela estiver. Muito mais justo. Eu não tô em viagem, mas você me ensinou, eu sei como proceder. Exato. Né? Me fala uma coisa, eu te perguntar uma coisa, mas eu pensei e falei, ela vai sair nessa boa. Eu ia perguntar se você teve algum fato engraçado. Eu marco uma consulta com a Reni porque eu escutei, mas aí a pessoa vai falar, hoje tem as imagens, tem Instagram, tem foto no WhatsApp, tem tudo. Mas enfim, mesmo assim eu faço. Aconteceu de o paciente, ela ou ele, chegar no consultório e se depara com você, né, com hijab, pode ser? Hijab, isso. Hijab. E aí ficou assim, estático? Já? Exato, já chegou a acontecer. Mesmo com as mídias? Sim, por quê? Porque isso é legal. eu trabalho também numa clínica de fisioterapia, então às vezes o paciente marca e nunca me viu. Isso é nunca ótimo. Pegou contato, nunca viu foto, nem nada. Então teve uma paciente só, não foi várias, ainda bem. Uma paciente que entrou, olhou assim e falou, é
nutricionista? Ou o que você... Puta, você tem que ter um jogo de cintura legal. Né? Eu falei, sim, pode entrar. Entrou assim, ela falou, eu não sabia que você usava esse negócio aí. Aí eu expliquei, falei, é o hijab, eu sou muçulmana. Mas é tão automático, hoje eu vi a Rene ali e tal, né? Eu gosto dela e tal. Eu fui pra cima dela, eu dei ré. Dá um abraço nela, né? E tal. É automático. E a gente esquece, né? Mesmo, claro, sabendo e tudo, Sim. Respeitando, né? Não é isso. É super Mas normal. é curioso, você leva Não, com certeza. Uma boa, deve acontecer isso diversas vezes, né? Mas é muito legal esse seu jeito de levar as coisas, é muito mais leve. Sim, com Você certeza. chegou a aconselhar alguma colega exatamente para ter mais calma, Sim. Que está no Brasil, ou mesmo... Aham. Porque cada um tem um temperamento. Sim. Nossa, eu acho que, sei lá, o que ia acontecer. Mas você já chegou esse momento de Já. aconselhar uma amiga? Já, eu não lembro se a gente comentou um pouco sobre outro podcast, mas a maioria das pessoas, quem não é muçulmano se incomoda mais do que quem é muçulmano. Então, quando eu saio com algumas amigas que não são muçulmanas, que não usam lenço, é desse jeito. Não sei, essa então é elas ficam irritadas com as pessoas olhando, com alguém fazendo algum comentário. Mais que você, inclusive. Mais do que eu não tô nem vendo. Eu não tô ali ligando pra esse tipo de coisa. Então, já tá vacinada, né? Imunizada. A gente acaba acostumando. Mas aí, que nem a gente conversou, a gente percebe quando é um olhar de curiosidade e um olhar de jogador. Os de curiosidade é legal a gente debater, conversar um pouco, explicar o que é. E a maioria das vezes as pessoas vêm conversar. Tem curiosidade, falar, por que você usa isso? Aí eu falo, explico e tudo mais. Mas os olhares julgadores, eu ignoro. E é desse jeito que tem que ser. Não faz sentido a gente explicar se a pessoa não quer ouvir. Então tem essa questão também. Mas de muçulmanos, cada um acaba lidando de um jeito. Mas a gente sempre tenta ignorar. Principalmente que a gente não está em um país que tem prevalência muçulmana. Então a gente está sendo um pouco... É pequeno, né? Você me falou, eu já não lembro, até li sobre isso. Eu não lembro o percentual. 1 milhão Mas você me deu o número da última vez. É baixo, né? Sim. Considerando toda a população, sim. Aqui em São Paulo tem um pouco mais. Qual é o outro país que a gente pode considerar com um número razoável? Você vai lembrar? Olha, eu não sei te informar, nunca pesquisei mais a fundo sobre isso. Eu não sei como é a Argentina, no Chile, eu realmente não sei. O Brasil tem a maior prevalência de muçulmanos, fora os países árabes, digamos assim. Sim. Então isso é bem legal. A Anne me contou umas curiosidades, eu vou ter que encher e perguntar novamente. Eu adorei a resposta dela, me marcou isso. Eu até falo em outros podcasts, falo de você. Vou fazer o mesmo caso aqui para você que não viu e está conhecendo essa profissional, que eu admiro muito, muito correta, excelente, indicada por todos aqui, né, da área dela. Vou fazer um caso hipotético, tá? Você vai novamente. José, qualquer nome fictício, tá? José, cristão, se apaixonou por Rene. Também é nutricionista. Perdidamente apaixonado por Rene. E diz a ela, não dá para viver mais sem você. Rene, o que você responde para ele? Vamos lá. Coitada. Desculpa, mas eu tenho que... Porque assim ela consegue falar algumas coisas para você entender alguma coisa como ela pensa. Eu não posso... Primeiro que a gente não namora e não fica. Então é meio que um noivado e casamento perante a Deus de uma vez. Como que funciona? Quer que eu explique como que funciona? Eu já respondo de uma vez. Não. Explica, mulher. Como que funciona? A gente gosta da pessoa à base de conversa. Vai conversando por muito tempo, tem a conexão mesmo de verdade com a pessoa, fora o físico. Mesmo. Exato. Fora o físico, se a gente falar, é isso que a gente quer pra vida, a pessoa vai lá em casa, leva um shake com ela e nisso... Pera, saindo rápido. Gostou dele. Conversaram muito tempo. Por muito Existe tempo. Um relacionamento muito legal. Sim, sem toques. Não tem toque. Isso aí não precisa nem me encher que não vai ter. Em relação a... Ela falou rápido, achando que vocês estão entendendo. Leva um shake lá em casa. Um shake é um padre. É o líder religioso, isso. Você não sabia, né? Tá vendo? É um líder religioso. Eu falei padre só pra vocês entenderem, mas é um líder religioso. Isso, as pessoas têm essa visão de shake ser a pessoa rica. Não, gente, é líder religioso. Líder religioso. É isso. É um mediador ali da situação. Sim. Tá. Leva o shake lá pra casa, ou pra onde a gente quiser, no caso. Nisso ele tem que falar algumas palavras do Alcorão e tudo mais. A gente a família tá lá. A família tá lá. Tá. Isso. Tem que ter testemunhas. É meio que um casamento.
Não, mas eu só levei o mediador, o sheik, pra, eu não sei se chama assim, mas oficializar esse namoro. Exato. Namoro. Nisso a gente estaria casado perante a Deus e namorando perante a sociedade. Peraí, mas já casou? É isso. Se o sheik vai, casou. O sheik vai, a gente tem que meio que oficializar com o Alcorão, a gente repete umas pausas do Alcorão, ele também. Pera, Reni, mas já casou? Ai, não tem namoro. Pera, eu já tô casado então naquele dia? Não, mas nisso a gente já tá conversando há muito tempo, a pessoa pode ir lá pra casa. Isso, a pessoa vai lá pra casa e tudo mais, tudo tranquilo. Quando a gente fala, é isso que a gente quer, a gente já... Eu saio de lá e levo a Reni pra casa. Não tem necessidade disso. Mas a gente estaria... Mas poderia. Ah, bom. Poderia fazer isso. Porque tá oficial. Tá oficial, a gente só pra entender. Tá casado perante a Deus. E namorando perante a sociedade, por quê? Porque eu ainda tô na minha casa. Ah, agora entendeu? Boa. Depois a gente pode fazer... Explicar. Depois é coisa de sociedade. Depois é coisa de sociedade mesmo. Tá bom. Por exemplo, quer fazer um noivado? Faz um noivado. Quer fazer um casamento? Faz um casamento. Mas a gente já está casado perante a Deus. Desculpa, me dá bronca aqui. Este Deus, Alá. Isso. É só a língua que muda. É o mesmo Deus. Alá. Isso. Beleza. E é basicamente isso. A gente estaria casado perante a Deus e é isso. E depois a gente pode separar. Pode separar. Pode separar. Eu quero saber do dia da cerimônia oficial. Não tem? Não tem. Tem as festas. As festas. O oficial já foi, tá? Mas a festa é um mero detalhe da sociedade. É uma mera confraternização. Isso. Tá. Não é nada voltado pra religião. É o dia do sheik que é importante, é o noivado. Tá bom. Voltando pra pergunta. Voltando pra pergunta. O João. Não, na verdade não vem querer João, não. É José. Já quer trocar? Começava com J. O José, se ele não for muçulmano, eu não poderia ter um relacionamento com ele. Primeiro, porque eu só posso ter um relacionamento com alguém que seja muçulmano, que siga a religião. E segundo, porque é uma coisa muito complicada. Mas eu me converti por você. Você se converteu por mim ou pela religião? Começa desse jeito. Chata. Peraí, se eu converti por mim ou pela religião... eu tenho que falar que é pela religião, certo? Por que não se converteu antes? Pela religião? Olha, é um pouco complicado. Não se candidate. Não, eu vou deixar você falar porque você me explicou direitinho. Então não daria certo. E ela explicou muito bem da última vez. Como eu vou explicar? Ela explica melhor, mas por tudo, todos os hábitos e costumes familiares, até ela me marcou muito, porque ela falou o seguinte a última vez: Kim, se o José vai na família dele, que tem um churrasco, todo mundo lá jogando bola, cerveja, pagode, eu não posso ir. Mas alguma coisa assim, você exato, falou, local que tem a bebida alcoólica, eu não poderia frequentar. Tem que despersonalizar 5 gerações para trás, não é possível. Geraria um afastamento do convívio social dele e do meu. Então alguém vai ter que ceder. Mas assim, ceder à religião é uma coisa que não entra. Ficou muito claro do jeito que você explicou. Muito interessante. Agora, na profissão, na nutrição, nos eventos todos... você me explicou, foi muito legal, o horário da reza. Sim. Eu acho que tem que explicar também. Por exemplo, nós estamos num evento aqui. Né? Nós estamos no AMB. Sim. A Reni agora vai participar de uma palestra e vai assistir. Sim. Faltando 10 minutos para terminar a palestra, é o horário dela. O que a Reni faz, então? Eu vou num cantinho, coloco um guardanapo no chão, uma pedra que a gente coloca a cabeça no chão, né, no caso, vou e rezo. Tem esses 10 minutos que a gente não pode. Isso, exato. Na verdade é 2 a 5 minutos, eu tô exagerando um pouquinho, porque às vezes eu quero encontrar um local. Sair, isso, claro. É sempre assim, 5 vezes por dia a gente faz essa reza. 2 são juntas no período da tarde, e 2 são juntas no período da noite, e uma é mais ou menos de madrugada antes do nascer do sol, lá para as 4h30, 5 horas. Então, durante o dia, horário mesmo comercial, eu tenho mais 2. Pode ser? Isso. Assim, analisando. Exato. Como todo. Você teve, eu acho que não, você já explicou, algum entrave profissional com um paciente, numa indústria? Eu acho que você se lida, trata muito bem isso, assim, eu não vejo em você, mas de repente você tem alguma coisa assim. Sim. Uma contratação, quero você na minha mentoria, sei lá.
melhorou muito, né, o Brasil e o mundo, Sim, mas ainda com tem, certeza. não sei, tem ainda? Ainda tem um preconceito, mas mais importante do que o preconceito é como a gente lida com ele. Então, por exemplo, num lugar que não me aceite do jeito que eu sou, não aceite a minha religião, por exemplo, eu conheço amigas que, por exemplo, não foram contratadas em um local porque pediram para tirar o lenço. Em um local que pede isso, eu não quero estar. Então tem essa questão, por que eu tenho que me ajeitar no ambiente se a pessoa não aceita quem eu sou? Então a gente tem que sempre... contrassenso, né? Eu não aceito essa pessoa e quero que ela me preste serviço. Exato. Então a gente tem que sempre ver o que é mais importante pra gente. Um trabalho que eu possa encontrar outros que vão aceitar as minhas crenças e quem eu sou, ou um trabalho que eu vou ser infeliz e não vou poder seguir o que eu quero. Tem essa questão também. Então, por exemplo, a gente fala muito de ser infeliz no trabalho, mas dá pra gente gostar de um trabalho, mas ser infeliz como pessoa. Então isso é uma coisa um pouco complicada. O que realmente importa é como você vê isso. Então a gente conversou no podcast antigo que a gente nunca pode ver o lado ruim da história. A religião já abriu muitas portas pra mim, muitas mesmo. Então eu nunca vou poder falar, eu não tô nesse lugar por conta da minha religião. Muito pelo contrário, é por quem eu sou que eu tô nesse lugar hoje. Então é isso que a gente tem que ver, o lado positivo disso. Eu adoro a Raine, ela é muito inteligente. Muito legal essa sua... Ela falou um pouco da família dela, como que é muito, muito legal, né? A gente está muito atrás em certos pontos do entendimento disso, né? A gente não tem esse entendimento, é muito legal. Raine, no seu dia a dia de trabalho, você lida também com o problema da obesidade? Isso aparece muito para você? Aparece, está cada dia mais aumentando mais. Estava falando com a Valéria Pascoal sobre isso ontem. Exato. É uma recorrência, né? Sim. A obesidade, né? Cada dia tem mais produto saudável, cada dia a taxa de obesidade aqui no Brasil aumenta mais. Então, há uns dados que não entram em consenso. Então, a gente está falando justamente sobre isso, sobre o greenwashing, né? São os produtos que apresentam um monte de coisa, mas na verdade não são nada. Exato. Né? Essa é a importância de conscientizar as pessoas. Então, tem muito a se fazer em relação à obesidade, né? Desde a conscientização de hábitos e costumes. Claro, eu trabalho com isso, você sabe, mas precisa ter estava o pessoal da Glamb aqui agora antes de você, realmente precisa ter uma conscientização melhor sobre isso, como ferramenta gerencial para vocês de produtos, né? Porque, coitado, o paciente acha que vai achar a solução num biscoitinho X. Tem essa questão, melhor comer o biscoito ali que ele acha que é mais calórico e ficar feliz com isso e mesmo assim ter um resultado. Então às vezes a gente se ilude muito com produtos que tem a promessa de ser fit, sendo que a rotulagem é a mesma. E os treinos, como é que você se comporta, o que é tranquilo para você nos treinos numa academia, por exemplo, de ginástica? Dá pra você comentar um pouquinho, para a curiosidade das pessoas que não te conhecem? Certo, vamos lá. Claro que ela treina, senhores. Com certeza. Vou comentar um pouco sobre a minha experiência. Eu comecei a treinar quando eu entrei na faculdade de nutrição. Antes eu não treinava. Eu comecei já direto numa academia de mulheres. Na época eu morava na Zona Leste. Essa academia era a única de São Paulo, só de mulheres. Então eu poderia treinar sem o hijab. Então tem essa questão. Poderia, porque não tinha câmeras, era só mulheres. E se, por exemplo, precisasse consertar alguma coisa, eles me avisavam e aí eu teria que me vestir até a pessoa ir embora, digamos assim, se entrasse algum homem desconhecido. Então tem essa questão, o que eu achava muito legal. Só que antes disso, eu sempre deixava um empecilho. Eu falava pra mim mesma. Foi essa a única informação que, por exemplo, o lenço meio que não me barrou pra fazer uma coisa, mas a minha mente me barrou, porque eu falava, como que eu vou treinar em uma academia mista se eu vou treinar de lenço? Eu já vou sentir calor, vou ficar mais cansada, vou ficar com vergonha, mas isso não foi o lenço, foi a minha mente. Tem essa questão, porque a religião ela obriga você a se cuidar da sua saúde. Então, se eu tinha que treinar, como que eu vou colocar a culpa no lenço? Não tem essa questão. Comecei a treinar nessa academia, me apaixonei pela musculação, me mudei. Quando eu me mudei, eu falei, e agora? Não tenho mais academia só de mulheres, tenho academia mista, o que eu faço? Ou eu fico em casa sem treinar, no sedentarismo, ou faço umas caminhadas na rua, não é uma coisa que eu gosto muito, eu prefiro a musculação, ou eu vou numa mista. Nisso, meu pai acabou tendo uma lesão no braço, que o ortopedista falou, você precisa começar a treinar hoje, com fisioterapia e tudo. Aí eu falei, é isso, juntou o útil ao agradável, vamos lá. Agora ele melhorou 100%, graças à musculação.
a gente começou a treinar junto e foi desse jeito. Então atualmente eu uso roupa um pouco mais leve no treino. Tem os burkinis, né? No caso, para quem não conhece, é um estilo de roupa mais fino, seja para praia, seja para treino. É meio que uma roupa de surfista, que ela acaba tampando tudo, é confortável, uma roupa modesta. Então eu acabo usando eles, ou uma coisa mais leve. Depende, eu acabo pegando um número maior, digamos assim, e tá tudo certo. Você sabe que conversando com você, fiz questão que você viesse. Eu acho que você passa uma verdade tão simples e tão contundente, que é como, e é legal porque você dá nutrição, então tudo facilita, como, independente da religião, das crenças, como interpretar as coisas. Sim. Tudo é uma interpretação. Eu acordo de manhã, vejo chuva e falo, puta, vai estar um puta trânsito. A Rene acorda de manhã, vê a chuva e fala, puta, que legal, vai limpar o ar, meu, que legal. É só uma interpretação do mesmo. Exato, como a gente vê tudo. Né? Então, acho que esse seu positivismo de estar num país como o nosso, né, que você tem que toda hora estar se explicando, mas sabe o que é gozado, Rene? Você ensina tanto, assim, a gente... acho que sem você perceber, você ensina, né? Então a gente reflete, tá muito legal, viu? Parabéns, Rene, eu gosto muito aí da tua linha de raciocínio, muito bacana, muito legal isso. Antigo mesmo, e eu que agradeço. E o que você tem de projeto até o final do ano? Pra gente Vamos encerrar lá, por causa do tempo. Projeto, vocês que me incentivaram a isso, você e o Rodolfo principalmente. Até o final do ano, não vamos falar mais pra frente, né? Até o final do ano eu pretendo lançar um livro, já tá encaminhado, mas... Ah, é verdade, o livro. Já tá encaminhado, inclusive se eu for lançar vai ser na sua loja, sem falta. Vamos reservar o auditório e chamar a galera. E por enquanto é isso, mas aprimorando o que eu já tenho um pouco de conhecimento e sempre aprendendo mais para melhorar um pouco do que eu já tenho a oferecer, digamos assim, com os pacientes, com as pessoas ao meu redor. E é basicamente isso. Ô Rene, só adiantar para fechar mesmo, o livro, ele já... O que eu vou ver? Não vai dar spoiler, mas qual o conteúdo? É o profissional misturado com o pessoal? Vai ser o profissional voltado também misturado com o pessoal. Vai ser mais ou menos contando um pouco sobre mim, contando um pouco sobre a religião e como que a nutrição entra nisso. Ah, perfeito. Como que a gente consegue ligar essas duas coisas, não necessariamente a minha religião apenas, mas como vai ser um relato pessoal, vai ter a minha religião, mas vai ser meio que para explicar como que a saúde espiritual é importante na nutrição também. É importante na saúde do todo, do indivíduo todo. Sim, claro. A gente não consegue diferenciar. Sabe que eu tô curioso aqui, como ela vai fazer a capa? Já tá muito avançado. Tô louco já. Quero um autógrafo, hein? Rene, então, muito obrigado. Eu que agradeço novamente. Muito obrigada. Te quero muito bem, que sucesso pra você, que tudo dê certo. Conta lá com a Quality, o auditório, quando você precisar. Muito obrigada por tudo. Bom? Pessoal, não deixe de curtir o canal, dê um like, compartilhem. Muitos assistem o nosso conteúdo e acabam se esquecendo de se inscrever no canal, dar um like, tocar o sininho, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.